Obrigada. Tá aí, a Roberta não quis fazer pergunta nenhuma, já está participando. É Roberta? Ah, é Roberta, não é Sônia. Então eu recebi a mensagem errada. É a caixa d'água de alguém que não deve estar. Hã? É Roberta, né? É Roberta, tá certo. Muitíssimo obrigado por seu telefonema. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, o que seria o mais importante para a gente passar para os nossos amigos telespectadores. Porque de repente a gente fala, né? Os senhores têm uma visão bem ampla de suas especialidades. E, repito, nós somos leigos, nós queremos saber o básico, como a gente se defende, como a gente dá. Lembra-se, a primeira pergunta foi do first step, né? Do primeiro passo. Eu insisto ainda nessa colocação, porque é um tema delicado. É um tema que a pessoa precisa ter segurança para poder desenvolver as suas estratégias. Vou falar com rapidez por causa do tempo. Em primeiro lugar, se eu fosse dar um conselho para uma pessoa mudar de vida, primeiro, esqueça o passado. Passou, e nada de mágoa, nada de ódio, nada de raiva. Dá o seu jeito. Ou então leia meu livro e me procure, que eu vou te ensinar como fazer. Segundo, evite desarmonia dentro de casa. Toda vez que alguém fica com mágoa, com ódio de você, a sua vida não vai para frente. Já informei por que mais ou menos. Terceiro, tomar conta do pensamento, policiar os pensamentos. Pessoa negativo tem que mudar na hora e não ficar alimentando aquele pensamento negativo, porque aquilo vai virar uma bola de neve e vai acontecer de verdade com você mais tarde. Quarto, ter ousadia. Quando tiver uma ideia, você tem que começar a idealizar e colocar para frente, com determinação, ter coragem, e não ficar pensando em coisas negativas, e muito menos não falar para as pessoas, a lei do silêncio. Evite falar para as pessoas o que pretende fazer na vida material, que dá errado. Aí você atrai inveja ou grande, que existe a inveja. A pessoa que sabe que você vai fazer algo, então ela não consegue fazer aquilo, ela fica mentalizando você telepaticamente, você não conseguindo dar certo. Às vezes uma mãe que gosta, ama o filho, sem querer, ela mentaliza o filho não conseguindo as coisas, com medo do filho dar errado na vida dele. Por isso que, e muito mais leis, isso não só acontece essa... muito, o Fausto, quando a mãe não gosta, por exemplo, da futura nora lá. Também. Não gostei dela, meu filho vai ser tão a mãe infeliz, sem querer, meu filho vai ser infeliz ela ama com essa o filho, mulher, mas meu filho ela vai ser mentaliza infeliz. errado Para, pro filho. Mas Olha, elas o que fazem mais isso. dá no meu consultório que eu atendo é isso. São mães que... Você sabia que a mãe adoece um filho pequeno só porque ela tem medo do filho ficar doente e acaba transmitindo telepaticamente para o subconsciente do filho a doença, e o filho fica com febre de repente, e os médicos não sabem de onde vem, e de repente cura do nada, e às vezes não cura, até morre. Olha que É coisa. verdade, nossos colegas sabem disso. Vamos com o Felipe depois para a Sueli. Felipe. Darcy, aproveitando o gancho do Fausto, as mães, os pais, normalmente, inconscientemente, acabam não percebendo que acabam gerando dentro dos filhos uma fábrica de negatividade. Um exemplo, de 0 a 8 anos, as crianças chegam a ouvir de até 100 mil nãos dos pais. Tudo não pode. Só que eles não sabem de um pequeno e grande detalhe que faz a diferença, que o cérebro tem 3 partes de formação, a primeira se completa aos 6 anos e meio de idade. Então não adianta até essa idade você ficar falando, não, porque tratando a criança como se ela fosse realmente um adulto. Ele não tem aquele grau de consciência igual tem um adulto ou um adolescente já a partir dos seus 15, 16 anos, que já está se concretizando aí, partindo para a segunda formação do cérebro. Falando que os pais falam para a criança. Imagina o que os pais pensam. São duas situações diferentes. Vamos ouvir. Termina, Felipe. Aí quando o que acontece? A pessoa, a criança fica naquele grau de negatividade, ela vai para a adolescência, começa aquelas turbulências da adolescência, ela não consegue se desenvolver, vai e introjeta nela novamente, vai para a fase adulta, não resolve, e muitos chegam até a fase da terceira idade sem resolver e acaba tendo problemas só pelo simples fato de ter ouvido de 0 até os 8 anos a média de 100 mil nãos. Então vamos tomar cuidado com o uso da palavra do não. E começa você lidando com a sua própria infância. Então, se você tem problemas de infância, procure resolvê-los antes de você criar o seu filho. Porque a tendência é você transmitir para eles, e é um ato de hipnose isso, né? Os pais têm um poder mental muito grande sobre os filhos. Né? Então, se eles forem falando coisas, os filhos vão absorvendo e vão concretizando. Às vezes não precisa nem falar, né? Telepaticamente eles absorvem. Já funciona, isso mesmo. Eu gostaria de falar um pouquinho da telepatia coletiva ainda, porque existem pesquisas que foram feitas nos anos 70 também, por exemplo, o efeito Maharishi, né? Foi uma experiência feita em um hospital, onde uma ala do hospital não recebeu orações de um grupo de oração.
e a outra ala recebeu. O que aconteceu? Os pacientes eram mais ou menos equivalentes nas suas queixas, né? Nos problemas que estavam apresentando. Houve um cuidado nesse sentido. E o que aconteceu? Os pacientes que receberam a oração, o prédio do hospital que recebeu a oração, teve uma cura muito rápida, né? Então, é o poder da telepatia à distância em grupo, que é